Em Brasília, 19 horas. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você estiver assistindo a nossa aula. Começamos hoje, então, a Era Vargas, o Estado Novo. Nossa aula hoje trata-se aí do momento do governo, aí desde o golpe, que nós já falamos de Vargas, né? E começamos a aula com o Guarani, né, de Carlos Gomes. Todo mundo sabe, essa música remete ao quê? A Hora do Brasil. Então, um dos legados de Getúlio Vargas foi a criação da Hora do Brasil. Começamos, então, essa música. Mas vamos botar, continuando aí num clima musical, vou botar uma outra música para vocês que também vai ter a ver com a nossa aula, para deixar um pouco mais descontraído. Vamos ajustar aqui. Meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso. Eu passo gingando, provoco e desafio. Eu tenho orgulho em sertão vadio. Meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso. Eu passo gingando, provoco e desafio. Eu tenho orgulho em sertão vadio. Sei que eles falam deste meu pronto. Então aí, Lenço no Pescoço, do Wilson Batista, né? As pessoas às vezes desconhecem um pouco a questão da arte, né? Dentro dos regimes totalitários e dos regimes ditatoriais. A arte, ela sofreu uma grande censura. Essa música é de Wilson Batista, como eu falei, o Lenço no Pescoço, uma música que foi censurada, né? Na época do governo Vargas, né, do Estado Novo, porque essa questão da vadiagem, né, era uma coisa muito falada, muito perseguida, né. Nós vamos ver durante a aula aí uns motivos, mas pensem, raciocinem que hoje em dia, se vocês estivessem ali com a trupe, com a turma, né, com a galera na esquina, na rua, parado, conversando, trocando uma ideia, vocês estavam sujeitos a ser taxados como vadios, vagabundos. E aí, ó, era cana, era pauleira para cima de vocês, para cima da gente. Então, essa música foi uma das censuras, né, onde no governo Vargas a questão do trabalho foi uma coisa muito forte, né, foi uma questão colocada diversas vezes aí no governo Vargas, o vadio contra o trabalhador, né? Era mais ou menos essa dicotomia que existia. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Só para dar uma descontraída aí no começo da aula. Então, como eu falei, vamos fazer a pergunta. Essa aula ela é assíncrona, ou seja, não tem ninguém comigo agora, né? Vai ser disponibilizado após
a gravação lá no Moods da UERGS, mas vamos começar a aula então, né, falando do Estado Novo, da Era Vargas, pegando aí, dando continuidade à ordem cronológica aí, né. Então, novamente, é um dos assuntos muito recorrente no Enem, né, a questão do Estado Novo e a época do Getúlio Vargas, até porque Getúlio Vargas foi o presidente que passou o maior tempo no poder, né, de toda a República aí, da questão das eleições, enfim. Não teve nenhum presidente na história que ficou mais tempo do que Getúlio Vargas. Ah, mas daí, Luciano, então quer dizer que ele ganhou todas as eleições que ele concorreu? Calma, minha gente. Vamos agora descobrir como é que foi que ele ficou tanto tempo assim no poder. Mas, de antemão, dou um spoiler dizendo que a alternância do poder é um dos princípios da democracia, né? Partimos desse pensamento. Então, o que aconteceu aí que Getúlio Vargas não teve essa alternância do poder? Então, foi muito polêmico o governo de Getúlio Vargas. Então, nós começamos lá e deu aquele golpe de Estado em 1930, né? Na oligarquia, com a Aliança Liberal, com o apoio dos tenentistas, aquele tendel todo, Santa Catarina, né? Os oficiais de patente média, a classe média brasileira não aceitava mais a elite no poder através da oligarquia, né? Como a gente já tinha falado na aula anterior. Getúlio Vargas, com isso, dá fim ao poder dos cafeicultores, ou seja, diminui esse poder diretamente ligado ao presidente, aos governadores, né? Com esse golpe de Estado que ele aplica. E se forma um governo provisório, né? Nesse governo provisório, nós observamos muito o caráter de Getúlio Vargas e a postura que ele tinha, né? Com a cultura populista, ou seja, muito mais perto do trabalhador, muito mais perto do povo, do que propriamente o governo oligárquico, né? Os trabalhadores do meu Brasil, né? A forma que ele se dirigia, brasileiros e brasileiras, sempre tem um jargão, né? Que os políticos utilizam, ou o presidente utiliza, ele se dirigia ao Brasil na época como trabalhadores do meu Brasil. Todo o discurso que ele fazia, ele começava dessa forma. Só que, porém, na época, o Brasil tinha muito mais desempregados do que trabalhadores na população. Então, ele achou uma forma de elevar a autoestima do povo brasileiro, né? Com esse carisma, ele conseguia manipular as massas, né? Getúlio Vargas, ele ganhou a alcunha de pai dos pobres, o pai do povo, ou seja, Getúlio Vargas era nada mais, nada menos que um exímio político e manipulador de pessoas de massa, né? Então, partimos analisando e começamos a observar essas qualidades, né, pessoais de Getúlio Vargas. Ele tinha um domínio muito forte da população. Ele falava, ele encantava, ele falava o que o povo queria ouvir, né? E ele tinha essa postura. A Revolução de 30, então, né, veio com a Revolução Constitucionalista, né? Aconteceu essa situação onde os paulistas não aceitam, né, o governo, o golpe de Getúlio Vargas, né? Eles são totalmente contra Getúlio Vargas. Ora, mas por quê? Porque eram os paulistas que estavam no poder junto com a oligarquia brasileira naquele momento. E Getúlio Vargas vem e acaba com isso, né? Gerando uma guerra entre os paulistas e os mineiros, obviamente. Lembram lá, né, da política café com leite, que era São Paulo e Minas Gerais, os dois estados ali que faziam aquele conchave, aquela troca de poder, aquela alternância de poder. Era um ano do mandato era mineiro, o outro no outro mandato era de São Paulo, né? Então aconteceu isso. Vargas veio junto com o apoio de Minas Gerais, né? E existe essa guerra, trava-se essa guerra nesse período, né, entre os paulistas e os mineiros. O que os paulistas queriam? Uma nova constituinte, uma nova constituição, né? Já que não foi quebrado, né, que foi uma forma que foi tomado o poder, eles queriam uma nova constituição, né, que tivesse uma novo processo eleitoral, enfim. Vargas, nessa época, já tinha colocado o voto secreto e universal, né? As mulheres
conquistam o direito à participação política. Não foi uma coisa cedida, assim, de bom grado, foi uma coisa onde houve uma militância, houve uma conquista das mulheres na participação política, tanto com o voto, né? E existe o início de um processo industrial do Brasil. O Vargas começa a dar uma outra visão, outro direcionamento, né? E por isso, muitas vezes, dito como Estado Novo, né? E Vargas dizendo da República Velha. Lembra da última aula onde eu falei? Onde Vargas coloca tudo o que aconteceu antes de Vargas como obsoleto, né? Então ele vem trazer uma nova visão, um novo andar, um novo caminho para o país, né? Esse seria a principal marca do seu governo, né? E aí com a industrialização, porque antes o foco era na agricultura, né? O café era a principal fonte aí de riqueza do país, né? Vargas, então, dá o início a esse processo das indústrias, né? E com isso, ele cria o Ministério da Indústria, do Trabalho e Comércio. Com isso, também vem junto uma das heranças de Vargas, aí, que é a CLT, né? A Consolidação das Leis Trabalhistas. Lembra lá quando eu dei o começo da aula, onde eu falei que o trabalho, né? O trabalho seria uma dos seus carros-chefe do governo Vargas, né? Então, com isso, não adiantava se gerar emprego, né? Não adiantava gerar emprego, né? E sem dar condições. Então, Vargas foi um dos responsáveis aí por CLT, né? Junto da CLT, dos direitos trabalhistas, né? Onde um salário mínimo, licença maternidade, férias, isso mais para frente, depois de 1930, foi criado e colocado aí dentro aí da CLT. Então, em 1934, Vargas ele é eleito pelo voto indireto. O que seria esse voto indireto? Existiu, né, uma tomada de poder, né? Não existiu um processo eleitoral. Então, começa-se um governo provisório, chamado nesse período de governo provisório. O Congresso ele elege o Vargas como presidente do Brasil, né? Porque, como eu te falei, não existiu um processo eleitoral para Vargas ir para o poder. Ele não foi pelo voto da população. Ele foi um poder que foi tomado, então foi um golpe de Estado que foi dado, né? Então, o Congresso que se incumbiu de votar e decidir que Vargas seria o presidente do Brasil. Com isso, né, quando Vargas é eleito aí pelo voto do Congresso, né? O Congresso vai lá e faz uma reunião e faz uma votação e elege Vargas presidente do Brasil. Só de 1935 começam a ter algumas manifestações dentro do país, que são a Ação Integralista Brasileira, né, a AIB, né, liderada aí por Plínio Salgado, são os camisas verdes, ditos como os fascistas, antiliberal e do regime totalitário, né? E a dicotomia, né, com a ANL, Aliança Nacional Libertadora, né, onde tem o PCdoB, um governo popular socialista, onde essa manifestação, essa associação, essa força, ela é totalmente reprimida pelo Vargas, né? Em 1938 nós temos novas eleições, né? Nós estávamos previsto ter novas eleições. Porém, acontece uma situação onde é agravado aí o governo do Vargas. Lembra que eu falei que Vargas foi o presidente com maior tempo no poder? Getúlio Vargas ficou 15 anos no poder, né? Nós vivíamos já uma democracia, né, dentro do país, mas essa democracia, ela, como eu disse, um dos fatores principais é a alternância do poder. E se tivemos aí 15 anos de um presidente, automaticamente isso aí acabou sendo um novo golpe, né? Getúlio Vargas foi visto aí como um ditador, né? Um ditador. E o que aconteceu em 1938? A postura de Vargas começou a ser de uma pessoa que não queria largar o osso, não queria largar o poder, não queria passar o poder para
para outro presidente, né? Então, aconteceu o Plano Cohen, né, escrito por Olímpio Mourão. O que é isso, o Plano Cohen? Foi criado uma carta, foi identificado um documento chamado Plano Cohen, um documento falsificado. Pasmem, né? Vocês achando que fake news é uma coisa atual de Facebook, de redes sociais. Já existia fake news há muito tempo, né? E como diria George Orwell, né? O passado nos visita, como eu já falei na outra aula, né? Quem controla o passado controla o futuro, né? E quem controla o presente controla o passado. Já dizia em 1984 na obra de George Orwell. Então, nós temos um documento falsificado. O que dizia esse documento falsificado? Como eu falei ali, a Aliança Nacional Liberal era socialista, né? Então, existia uma ação dita como comunista dentro do Brasil, e nesse documento tinha a informação que o Brasil estava prestes a sofrer um golpe dos comunistas. Os comunistas iam comer as criancinhas, os comunistas eram inimigos da pátria, os comunistas iam destruir o Brasil, iam invadir, iam fazer um tendel, e estava nesse documento, que na verdade não era verídico, não tinha uma informação que isso ia acontecer realmente. Mas Vargas manipula essa informação, dizendo: não posso abandonar agora, né? Não podemos ter eleições prestes a um golpe comunista. Esse é o posicionamento de Vargas, né? Ao saber que teria essa ameaça comunista no Brasil. Então, o que acontece? É canceladas as eleições, simplesmente assim, e Vargas continua presidente do Brasil. Então, já são aí desde 1930, vocês fazem as contas aí, eu sou de humanas, né? Mas é fácil aí com o papel de pão, já temos 8 anos de governo Vargas, ou seja, né, Vargas não quer largar de jeito nenhum o osso, e aí essa vergonha, né, aí, esse papelão, né, de um documento onde dizia que nós teríamos um golpe comunista no Brasil, e usado aí como subterfúgio, como um escape, para que Vargas não saísse do governo, né, para ele permanecer como presidente do Brasil. Então, como nós não tivemos as eleições, a vida continua. Vargas é o presidente do Brasil, ele cancela a Constituição tinha sido feita, né, lá que tinha sido exigida pelos paulistas, enfim, e constitui uma nova Constituição polaca, onde ele centraliza, sim, polaca, esse é o nome da Constituição, onde ele centraliza o poder na mão dele mesmo. Ou seja, um ditador. Temos aqui um ditador no Brasil, né? Assim como Hitler, Mussolini, nós tivemos Getúlio Vargas, né? Ele proíbe o comunismo no Brasil, né? Ele coloca o Brasil em um estado de sítio, ele fecha o Congresso Nacional, né? O PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, passa a ter uma ilegalidade, ele não é mais um partido legal, né? E, pasmem, o Vargas ele tem um apoio popular, né? Porque, como eu disse, a questão do trabalho, a questão da autoestima do povo é uma coisa que ele consegue manipular muito, e o povo da época tinha esse apreço por Getúlio Vargas, ou seja, a massa estava com ele, né? A massa acreditava realmente que os comunistas iam querer tomar o Brasil, né? Eles acreditavam que a questão da CLT, a postura da forma como ele falava com o povo, né, era uma forma encantadora, né? Ele tinha o poder sobre as massas, sobre a população. Mas o Vargas fazia isso para o povo, fazia tudo para o povo. Ele fazia para o povo, mas pensando nele, na verdade. Enquanto o povo estivesse com ele, ele teria uma garantia de apelo popular para as suas decisões, para os golpes, né? E isso até eu deixo uma sugestão para vocês. Na Netflix tem o filme Vargas, que mostra o final do governo Vargas. Então, tipo, lá vocês conseguem ver bem nítido
né, todas essas partes que eu estou falando aqui, o quanto que isso se agravou no final do governo Vargas, que nós vamos chegar lá, mas já deixo aí, podem anotar o filme da Netflix lá, o Vargas, que tem lá. Eu assisti já 2 vezes, né, e tem alguns pontos bem interessantes para quem quiser se aprofundar aí nesse tema. Então, o Vargas, então, ele tem esse apoio popular, ele centraliza com a Constituição polaca, não existe mais os estados, as constituições estaduais não têm mais valor, é tudo centralizado no governo federal, né, na capital, nas mãos do presidente. Ele promove a queima das bandeiras estaduais, né, todas as bandeiras são queimadas para ele, viram uma Constituição federativa, extremamente federativa, né? E ele cria a DIP. A DIP é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Lembro da música do Wilson Batista? Foi uma das músicas que foi censurada. Qual era o papel da DIP? Censurar tudo que fosse, ou falasse, ou mostrasse que fosse contra o governo. Tudo que era contra Vargas, a DIP tinha a responsabilidade de censurar. Ou seja, temos aí uma ditadura civil, né? Músicas, manifestações. Provavelmente vocês já escutaram a avó ou o pai de vocês falarem assim: não, no meu tempo, né? Se tivesse 1, 2, 3 pessoas na rua, mais 3 pessoas na rua já tomavam uma enquadrada da polícia, né? Então, tipo assim, era essa questão. Uma pessoa era uma pessoa na rua, 2 pessoas era uma conversa, mais 3 podia ser uma manifestação. E aí a repressão existia, né? Existia e forte. Então, começou a ter também o culto ao ditador. O que seria esse culto ao ditador? Cartazes na rua, a voz do Brasil, como eu coloquei ali, o Guarani, Carlos Gomes. A voz do Brasil, ela era uma fonte de informação manipulada, falando bem do governo o tempo inteiro. Então, as pessoas tinham isso todos os dias, repetidamente, dizendo que o governo de Vargas era o melhor que tinha, né, botando as informações sempre do lado do governo. Não existia uma forma de combater isso, não existia uma oposição ao governo, ela era totalmente reprimida aí, no caso, pela DIP, quando era uma manifestação, ou tipo, por músicas, enfim, eu dei um exemplo do Wilson Batista ali, por ser uma música que fala da questão da vadiagem, né, do vagabundo, do boêmio, né. Um músico era visto como um vagabundo. Se tu fosse músico, né, tu fosse tivesse parado na rua, né. Raul Seixas fala isso muito em Metrolinha 743 também, né. O que vocês estão fazendo aí parado? Eu quero saber o que vocês estão pensando, né. É muito em cima dessa época da ditadura civil, obviamente depois da ditadura militar também, onde tu não tinha liberdade de ficar na rua até altas horas. Se eu sair agora aqui no apartamento, tem gente ali na rua conversando, parado, né? A galera ali, a turma, os amigos, né? Ou mesmo fazer um churrasco ali de noite na tua calçada e chamar os amigos, os familiares. Isso daí já era visto como uma manifestação contra o governo. E não esquecendo, os comunistas estavam rondando o país, né? Existia o fantasma do comunismo, existia os comunistas comedores de criancinha, né? Existia toda essa perseguição contra o governo brasileiro, contra Getúlio Vargas. Então, qualquer mente pensante parada poderia estar bolando um plano mirabolante de ataque contra o governo. O Brasil ele adota uma política da boa vizinhança, né, com alguns países através do interesse econômico, né? Estados Unidos era o principal aliado econômico do Brasil, né? O Brasil tinha uma dependência econômica dos Estados Unidos na época e outros países latino-americanos também. E em 1944 acontece o que arruinou o governo Vargas e o Estado Novo, né? Que foi em 1944 o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial. O Brasil
colocado na Segunda Guerra Mundial de uma certa forma aí, né? Vargas ele tinha uma identidade ideológica, né? Ditatorial, repressão, que ele tinha mais a ver, ele tinha ideologias do eixo, né? Que era Itália, Alemanha e Japão. Mas nessa época que o Brasil entrou na guerra, a guerra já estava quase no final ali, o eixo já estava quase sendo derrotado, né? Então o Brasil existiu aquela provocação, né, que diziam que era mais fácil uma cobra fumar que o Brasil entrar na guerra, né? Então, tipo, isso foi levado meio que ao pé da letra e um dos motivos do Brasil ter entrado na guerra, por ter sido provocado, né, a entrar na guerra. E aí, mesmo Vargas tendo essa proximidade ideológica dos ditadores aí, Adolf Hitler, Mussolini, enfim, existia uma pressão dos Estados Unidos, né, para o Brasil entrar ao lado dos aliados, obviamente, porque senão o Brasil estava sujeito a embargos. E outra, né, se o Brasil entra na guerra ao lado dos italianos, dos alemães, dos japoneses, nós talvez não estaríamos aqui para contar a história, que o Brasil vinha aqui destruir o Brasil, nos Estados Unidos vinha aqui e ia destruir o Brasil. Então, a Força Expedicionária Brasileira, ela é mandada para a Itália, né? O Getúlio Vargas manda 25 mil soldados para o território italiano para combater. E lá o Brasil até foi bem na guerra, e teve algumas vitórias importantes na guerra. E uma delas, a mais importante, foi a conquista de Monte Castelo. Desses 25 mil soldados, apenas 600 mortes. 600 mortes é muita gente, com certeza, né? Até porque o contingente enviado pelo Brasil era um contingente ridículo, assim, perto de quanto que os outros países tinham colocado de soldados dentro do território italiano, alemão, enfim. A Alemanha já estava quase aniquilada, foi, como eu falei, no final da guerra aí. O Brasil foi lá só para tapar o caixão, digamos assim. Só que isso gera um fenômeno aqui dentro do Brasil, né? O Brasil ele está em território italiano, ele está combatendo os italianos na guerra, só que quando acabou, quando teve a abolição dos escravos, houve o fenômeno dos imigrantes no Brasil. E o Brasil ele recebeu muitos italianos, né, com a promessa, né, da grande recessão na Itália que existia na época. Os italianos vieram com a promessa de que aqui era a terra prometida, né, lugar para trabalhar, para plantar, enfim. Eles fugiram da repressão da Itália e vieram aqui para o Brasil. O Rio Grande do Sul a Serra, Bento Gonçalves, Garibaldi, enfim, eram todos territórios onde os imigrantes se alocaram. E o Brasil começou a fazer uma perseguição à cultura italiana e aos italianos. Então, daqui a pouco, o italiano que veio para cá trabalhar, que foi recebido aqui como mão de obra, obviamente, né? Não vamos dizer que eles adoravam, amavam os italianos, enfim, e resolveram dar uma chance para eles aqui. Não, é porque não podia mais ter escravo e os imigrantes vieram trabalhar aqui por preço de banana, porque na Itália não tinha mais oportunidade. Só que esses mesmos trabalhadores agora começaram a ser perseguidos pelo Vargas. Por quê? Porque eles eram os inimigos. O italiano passou a ser inimigo do Brasil. O Brasil está em guerra contra a Itália. E aqui é cheio de italiano, como assim? E começou a ter essa perseguição à cultura italiana, né, aos próprios italianos. Nós tivemos times de futebol, tiveram que mudar o nome, né? Então nós temos aí o Palmeiras, o Cruzeiro, que eram chamados de Palestra, porque eram times de italianos, né? E tiveram que mudar, né? Tiveram uma Palmeiras e Cruzeiro, eram novos nomes, né? Nesse tempo também, após a Segunda Guerra, começa a Guerra Fria nos Estados Unidos, e aí vocês vão entender quando eu digo que foi só, no caso para Vargas, aí foi um grande prejuízo essa entrada nessa guerra, né? E os Estados Unidos ele começa a pressionar o Estado Novo, por quê? Por essa questão dessa postura do Getúlio Vargas, por essa ditadura civil que se encontra no Brasil, né? Pela questão dele ser taxado como um golpista. Getúlio Vargas é taxado como ditador e golpista, né?
pelo Lacerda. A imprensa começa a bater muito forte nesta questão, né? O exército se vira contra Vargas, começa a ter situações de corrupção, com a questão da Petrobras, que foi uma coisa também do Getúlio Vargas, começa a ter ruídos fortes de corrupção dentro do governo do Getúlio Vargas, mas o principal era a pressão dos Estados Unidos com a performance e o estilo de governo brasileiro, né? Ou seja, como que os Estados Unidos, o Brasil entra numa guerra contra ditadores, né, contra Hitler, contra Mussolini, e tem uma postura ditatorial dentro do país, né? E essa pressão começa a ser ameaçada através de possíveis embargos econômicos, né? Então, eles começam a exigir que Vargas abandone o poder, com essa pressão, que tem um novo processo eleitoral, onde o Vargas, dessa vez, não participe, né? Então, é interessante prestar atenção nisso. Existe um novo processo eleitoral, mas o Vargas não pode participar, obviamente, né? Porque já estava um tempão já lá, né? Não largava mais o osso. Então, estava na hora de ter essa alternância do poder. Enfim, o Brasil é um país democrático. Então, nós temos que ter a alternância no poder. Então, assim, o Vargas, ele lança a candidatura de Gaspar Dutra, que obviamente vence as eleições. Lembrando que Vargas tinha um apelo popular muito grande, né? A população achava que ele era um bom líder, né? Apesar de todas essas questões que ficavam diadas, escondidas atrás, né, das informações que hoje nós temos aí. Então, termina assim a ditadura civil e o Estado Novo do Getúlio Vargas, né? Ele se candidata a senador, ele obviamente ganha, como eu te falei, o povo gostava do Getúlio Vargas. Então, assim, deixo essa frase aqui: tudo que Vargas fez foi para o povo, mas foi pensando nele. Ou seja, o povo estava feliz, ele estava garantido no poder. Esse era o pensamento dele, né? Ele tinha a população ao seu lado. A Segunda Guerra, então, foi o fator primordial para o final da era Vargas, devido a ideologias, né? Vargas tinha essa questão, essa proximidade com essa ideologia nazi-fascista, que gerava essa contradição, né? Numa política mundial, onde é uma política mais da questão da liberdade, ter um governo que tem essa questão de reprimir, né, a repressão do governo, né, essa forma dos golpes de Getúlio Vargas, a questão de não querer, essa ânsia do poder, né, que os ditadores têm. Então, nós tivemos aí esta questão. Nosso cenário hoje aí foi a Luz da Ribalta, em homenagem aí, né, ao Wilson Mesquita, né, onde eles ficavam vadiando. E aí eu encerro a nossa aula aqui com a frase que eu falei já na metade da aula aí, para vocês entenderem essa questão. Tudo que acontece hoje, de uma certa forma, ela já aconteceu no passado, né? E aí, às vezes, a gente acha que é tudo novidade, como eu falei das fake news, né? Da questão lá dos comunistas, né? E quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Então, queridos, gostaria de deixar isso para vocês refletirem aí e analisarem as coisas que eu falei e que aconteceram aí anteriormente dentro do Brasil, se algumas coisas não se assemelham com o que acontece hoje, né? Principalmente com essa questão de embargos econômicos, né, dentro de outros países, né, as dificuldades que outros países, quando tem um determinado ponto de governo, a lidar com outros países maiores, né, que às vezes conseguem ter uma dependência econômica. Com a questão das fake news, como eu falei para vocês, as fake news aí assolaram as nossas vidas nas últimas duas eleições, informações falsas que são colocadas, que daqui a pouco podem manipular a população, né? E principalmente com essa questão ditatorial, né, dos governantes, onde
acreditam que estão acima das leis muitas vezes, que também é uma coisa que aparece aí no nosso dia a dia através da política brasileira. Então, assim, muita coisa ainda está por vir, muita coisa está para acontecer no nosso país, que daqui a pouco a gente já teve lições no passado. E o papel, às vezes, do historiador aqui, né, é mexer nessas feridas abertas ou cicatrizadas, ou às vezes até fechadas, que as pessoas não lembram mais ou não fazem mais questão de lembrar, e a gente trazer esse passado, às vezes negro, às vezes turbulento, para a nossa realidade, para a gente não esquecer como era e o que aconteceu e o quanto que isso atrasou o nosso país. Então, uma boa noite para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado da aula, ou gostem da aula quando vocês assistirem. Dúvidas, sugestões, reclamações, vocês têm meu contato lá nos grupos do WhatsApp. Uma boa noite e muito obrigado.